amado Pai de amor, Pai de luz, eu agradeço muito o carinho e a presença dos amigos espirituais que nos permitem o trabalho durante todo esse ano. Pedimos que a espiritualidade possa abençoar a cada um dos nossos companheiros que passaram por aqui online, sejam encarnados ou desencarnados, durante todos esses nossos estudos. Pedimos proteção aos expositores, que se dedicaram à preparação desses estudos, e também a família André Luiz, que sempre esteve presente aqui, e a outros irmãos que se aproximaram, irmãos e irmãs que se aproximaram, aumentando essa família. Pedimos que a espiritualidade possa abençoar o nosso trabalho também no ano de 2022 e que esse amor, esse carinho, essa cumplicidade com o trabalho de Jesus, principalmente como foco, possamos continuar a nossa tarefa. Agradecemos acima de tudo ao nosso Pai amado que nos deu a oportunidade da reencarnação, a oportunidade das amizades, a oportunidade desse trabalho também abençoado. Quero agradecer e pedir permissão para iniciarmos a nossa tarefa de hoje com muita disposição para o trabalho e alegria em estar entre amigos. Pedimos, por fim, pelas pessoas que estão passando por dificuldades de alguma ordem, seja física, emocional, espiritual, a todos aqueles que estão passando pelo luto da perda de entes queridos, e também pedimos para os nossos companheiros que desencarnaram recentemente e estão sendo recebidos e amparados no plano espiritual. Que todos possam compartilhar desse consolo da doutrina espírita e dessa luz abençoada que emana de Jesus para os nossos corações. Que assim seja. Boa noite a todos vocês, aqui quem fala é Jaime, amigos da Associação Espírita André Luiz. Agradeço o carinho e a presença de todos. Estou gravando um pouquinho mais cedo, né? Hoje já é dia 30, mas eu estou gravando um pouquinho antes por receio das instabilidades de internet. A internet está muito instável, indo e voltando por causa da chuva, a energia também não colabora, então eu preferi gravar com antecedência para a gente não ficar sem o último estudo do ano, não é? Agradeço muito a presença de todos, imagino que muitas carinhas conhecidas, e espero que algumas novas também estejam aí no chat comentando. E é isso, agradeço muito a presença e a sustentação ao trabalho durante todo o ano das nossas reuniões. Quero dizer que o nosso atendimento presencial na casa de André Luiz está acontecendo. A gente está está tendo reuniões de estudo no domingo e às segundas-feiras também estamos tendo, além da reunião pública, né, do estudo, a gente está tendo também o atendimento espiritual. É muito importante que você possa fazer o atendimento, fazer o agendamento para estar presente com a Cristina, que eu coloco o contato aqui embaixo agora, tá? É muito importante que você faça o agendamento porque a gente ainda está regulando a quantidade de pessoas para que todos possam ser atendidos com segurança, né, para que todos possam continuar se sentindo tranquilos, né, em estar na associação com muita tranquilidade, preservando principalmente a saúde tanto dos trabalhadores quanto a de vocês que frequentam, tá bom? Agradeço o carinho, agradeço toda a sustentação mais uma vez ao trabalho e vamos aos estudos de hoje. Nosso último estudo do ano, nós teremos o nosso amigo Luiz Augusto, que fará o Livro dos Espíritos, e também teremos, antes disso, né, o livro Palavras de Vida Eterna, com a amiga Marlene. Então nós começaremos com o estudo de 10 minutos do Palavras de Vida Eterna e depois mais aproximadamente 30 minutos do Livro dos Espíritos, tá bom? Agradeço o carinho de todos, um grande abraço e um beijão. Boa noite, meus queridos companheiros de jornada, de caminhada evolutiva. Mais uma vez aqui para um estudo do livro Palavras de Vida Eterna, hoje o capítulo 31, que se chama Combatendo a Sombra, e ele começa com uma fala de São Paulo, das cartas de Paulo. Eu gosto muito de lembrar que São Paulo tem na Bíblia, né, 12 cartas, e assim, existem outras que não foram compiladas, que não estão aí, ou que foram encontradas depois, mas assim, os escritos de São Paulo são, como vem anotado aqui, olha, a parte mais importante, mais conspícua é nobre, dos espíritos apostólicos são as epístolas de São Paulo. São as mais importantes, né? Pela profundeza e vastidão da doutrina teológica e pela abundância de ensinamentos morais que estão
de que elas estão repletas. Então, as cartas de São Paulo, existe o epistolário paulino, são muito importantes para o entendimento da doutrina cristã, dos ensinamentos de Jesus. Paulo, quando ele percebeu, né, quando ele estava pregando, que ele não conseguia, né, levar a palavra dele, ir a todos os lugares, ele resolveu intervir com a pena, onde ele não podia chegar com a voz. E Paulo usava um escrivão, ele ditava as cartas dele. Ele era muito culto, ele sabia muito a língua, o grego da época, e ele então escreve as cartas, e essa dos Romanos, da qual nós vamos estudar um pedacinho hoje, é uma das mais importantes. Tem uma informação aqui que entre todas as epístolas que nos restam do apóstolo Paulo, esta aos Romanos, escrita aos Romanos, ocupa no consenso universal o lugar mais eminente. É a mais importante porque ela contém a maior parte dos ensinamentos cristãos. E hoje nós vamos estudar o capítulo 12, o item 2. Mas eu quero ler só o item 1 também, para vocês sentirem como é que começa, com que humildade ele faz essa pregação. Em Romanos 12.1, ele diz assim aos romanos, né? Paulo diz aos romanos: rogo-vos, pois, irmãos, pela misericórdia de Deus, que ofereçais os vossos corpos como uma hóstia viva, como uma oferenda viva, santa, agradável a Deus, como o vosso culto racional, com o vosso entendimento. E a 12.2 que nós vamos estudar hoje: e não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos. Transformai-vos com o renovamento do vosso espírito, para que reconheçais qual é a vontade de Deus, a boa, agradável e perfeita. E aí, nós vamos nos ater hoje em especial a este item: e não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos. E vejam, não vos conformeis. Não significa, gente, ficar acomodado, né? Não se acomode com a situação. Não se deixe levar por qualquer ideologia, por qualquer coisa que te pregam, né? Vamos resistir e manter o foco nos ensinamentos de Jesus. Eles dizem assim: não vos conformeis com este mundo. Este mundo são os sentimentos e a moral dos homens. Não nos conformemos com os sentimentos mesquinhos dos homens, com a moral dos homens, tentando suplantar a moral que Jesus veio nos ensinar, né? O aviso evangélico é demasiado eloquente. É muito claro quando ele diz: não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos. O aviso é claro, né? Todavia, é imperioso observar-lhe a expressão profunda. O apóstolo, divinamente inspirado, adverte-nos de que, em verdade, não nos será possível a tácita conformação com os enganos do mundo. Eu aceito, tá tudo bem, eu fico quieta, eu me resigno e cruzo os braços. Será que é isso? Né? Não nos será possível a tácita conformação com os enganos do mundo, tanta vez abraçados espontaneamente pela maioria dos homens. No entanto, não nos induz a qualquer atitude de violência. Ninguém, e Paulo muito menos, nos incitou à violência. Ele já tinha cometido muita violência contra os cristãos, enquanto Paulo, né? Depois, quando ele passa por aquele momento do nascimento de Jesus para ele lá em Damasco, né? Quando Jesus nasce para ele, e aí ele se transforma e não mais usa violência. Jesus não nos pede, né? Paulo diz assim: Jesus não nos pede rebelião e gritaria,
Não nos aconselha azedume e discussão, nem panelaços, nem violências, né? A palavra da Boa Nova solicita-nos simplesmente a nossa transformação. Vejam bem, como que vai ser essa transformação? Vamos continuar, nós chegamos lá. Não nos cabe, a pretexto de seguir o mestre, sair de azorrague em punho, de açoite, né, de chicote em punho, golpeando aqui e ali, na pretensão de estender-lhe a influência. Eu vou sair obrigando todo mundo na força a seguir a influência de Jesus. Vamos conseguir adeptos à base da força? Não. Jesus não veio pregar a violência. Ele usa a espada para trazer a paz, para incitar a paz, mas não usando-a para a morte, né? Não ferindo as pessoas. É imprescindível adotar a conduta dele próprio, que, em nos conhecendo as viciações e fraquezas, suportou-nos a rijeza de coração. Olha só, adaptar a conduta de Jesus, que, em nos conhecendo as viciações e fraquezas, suportou-nos a rijeza do coração, orientando-nos para o bem, cada dia, com o esforço paciente da caridade que tudo compreende para ajudar. É isso que ele nos pede, a paciente caridade que compreende para ajudar. Não movimentes desse modo o impulso da força, constrangendo os semelhantes a determinadas regras de conduta, diante da ilusão em que se comprazem. Renovemo-nos para o melhor. E renovarmos-nos como? A ênfase maior é como acontece essa renovação. Olhem para o Cristo e sigam-no em tudo. Vamos seguir o Cristo. Mudança radical na maneira de pensar e viver. Como? Constantemente lendo e estudando os escritos, os ensinamentos de Jesus para aprender com ele. Por isso a importância, gente, do culto do Evangelho em casa, do estudo do Evangelho, das palestras que assistimos, porque cada palestra que assistimos é um tijolinho na construção dessa mudança nossa. E isso não se faz lendo só uma vez. Já li o Evangelho todo, não vou ler mais não. Não. Leia de novo, repitam isso. Cada vez que a gente olha, que a gente estuda, a gente descobre uma coisa nova, né? Então, eleva o padrão vibratório das emoções e dos pensamentos. Cresce para a vida superior, é isso que ele diz aqui. E revela-te em silêncio, na altura dos teus propósitos, convertendo-te em auxiliar precioso da divina iluminação do Espírito, na convicção de que a sementeira do exemplo é a mais duradoura plantação no solo da alma. Olhem só, a sementeira do exemplo é a maior plantação no solo da alma, mais do que palavras, que sejamos o exemplo vivo daquilo que Jesus nos ensinou. Paulo dizia, aliás, São Francisco dizia, né? Evangelizem, mas com o mínimo de palavras possível, porque o gesto, o exemplo, a atitude falam mais. Não te resignes aos hábitos da treva. Havemos de ser luz, né, gente? Por isso vamos combater a treva. Há que ser luz no mundo, como diz João lá no capítulo 8, item 12, versículo 12. Mas clareia-te por dentro, purificando-te sempre mais, a fim de que a tua presença irradie em favor do próximo a mensagem persuasiva do amor, para que se restabeleça entre os homens o domínio da eterna luz. E concluindo, fechando ainda já com 11 minutos em atraso, que a nossa renovação
né? Que a gente não se conforme com as coisas do mundo, né? Contrárias à lei de Deus. A renovação passa pela nossa mente, passa por Jesus. Ao lermos e estudarmos as Escrituras constantemente, somos gradativamente transformados à imagem de Cristo. Vivemos no mundo sem ser do mundo. Temos que ser luz, pois só a luz combate a sombra. De maneira que Jesus seja visto em nós e glorificado em nós. Imagina que lindo alguém perceber a presença de Jesus em nós e dizer: você é um enviado de Deus na minha vida, você representa o Jesus que eu busco. Que a gente possa ser esse exemplo para as pessoas, né? Precisamos renovar nossas mentes constantemente através da palavra de Deus. E é isso que eu vim trazer para nós todos hoje, né? Para combatermos a sombra, sendo nós mesmos a luz do mundo. Um grande abraço para todos, um ano novo cheio de saúde, paz, alegria e muita união com Jesus e com a doutrina. Beijo no coração. Olá pessoal, tudo bem? Mais uma vez estamos aqui aceitando o convite, né, para poder conversar um pouco sobre o Evangelho do Cristo através da luz da doutrina espírita, e sempre aceitamos esse convite com muito carinho e com muito amor no coração e muita alegria, porque afinal de contas falar de coisas boas é sempre importante, refletirmos sobre coisas boas e buscarmos o entendimento para que possamos aplicar na nossa vida prática, né? É algo essencial, e sempre que a gente vai conversar sobre o Evangelho, sobre o que o Livro dos Espíritos nos traz de informação, o que os Espíritos nos apresentam, né, de informações importantes para a nossa vida no plano material, é sempre um motivo de alegria, tá bom? Então, hoje nós vamos trabalhar algumas questões do Livro dos Espíritos. Nós vamos trabalhar na parte da lei de conservação, a partir da pergunta 711. Eu estou com a tela aberta aqui do meu lado, estou lendo aqui. Tá? A questão 711, ela começa falando aqui do gozo dos bens terrenos, tá certo? Nós vamos falar sobre esse assunto um pouquinho, 711, 712, 713, deixa eu ver se tem mais alguma aqui, e a 714. E aí a gente termina esse item, né, que é o gozo dos bens terrenos, tá certo? É algo extremamente importante a gente falar sobre isso. Nós estamos num momento muito especial da humanidade, né? Esse momento em que nós estamos vivenciando a situação de uma doença que vem retirando abruptamente muitos espíritos desse plano material, né, retornando à pátria espiritual. E aí a gente amplia ainda mais, né, a discussão sobre qual que é realmente o sentido da vida, né, o que a gente realmente está fazendo aqui no plano terrestre, qual que é o objetivo de nós estarmos aqui reencarnados. E a espiritualidade, a doutrina espírita, né, ela vem nos apresentar uma série de explicações, e logicamente quando a gente realmente busca entender, né, o que a espiritualidade vem apresentar para a gente, e abraça também, né, essa doutrina como algo importante para a nossa vida, para que nós possamos levar isso como uma base filosófica, né, de ação na nossa vida, a gente consegue agir às vezes de forma mais adequada, de acordo com aquilo que a espiritualidade já nos apresenta, tá certo? Então vamos lá, para a gente poder refletir, né? A questão 711, é a seguinte questão, ele fala assim, olha, o uso dos bens da terra é um direito de todos os homens? Né? Então, o uso dos bens que nós temos no planeta Terra é um direito de todos os homens? É uma questão até um pouco simples, né? Se a gente puder parar e observar e pensar, poxa, e aí? O ar que está disposto aqui, disponível no planeta Terra, as águas que estão disponíveis, as terras que estão disponíveis, elas são para o nosso uso? Né? Será que só a gente parar e pensar um pouco, né? É óbvio que sim, não é? Tendo em vista essa disponibilidade da forma que ela é colocada por Deus no plano material, ok? Vamos ver aqui a resposta dos espíritos. Eles dizem assim, olha, esse direito é consequente da necessidade de viver. Deus não imporia um dever sem dar ao homem um meio de cumpri-lo. Né? Então, tudo que tem disponível para a nossa vida
né, já está disposto aqui no plano terrestre. Lógico que nós vamos ter uma série de questões sociais, né, uma série de questões culturais que vão dificultando essa estadia nossa aqui no plano terrestre. Quando a gente vai pensar, né, em diferença social, por exemplo, né, essas questões todas foram criadas por nós, seres humanos, através da nossa interação cultural. Então é algo que a gente tem que pensar, né, porque se a gente pensar em termos de sobrevivência, né, e de imaginar o ser espiritual naquele momento inicial do desenvolvimento, aquele ser lá das cavernas, né? Ele tinha ali tudo disponível para que ele pudesse utilizar, tá certo? Então nós, se pensarmos de uma forma bem simplista, sim, está tudo aí para a gente utilizar de uma maneira adequada. Então é algo que a gente tem que ampliar a ideia para que a gente possa entender melhor que esse conceito vem querer de nós em termos de espíritos em desenvolvimento e como é que é a melhor forma da gente utilizar, né, todos esses bens que estão disponíveis no plano terrestre, certo? Vamos ver a segunda questão aqui, ó, a 712, que ela vai aprofundar um pouco mais nesse entendimento. Aí diz assim, olha, com que fim pôs Deus atrativos no gozo dos bens materiais? Essa aí já começa a ficar um pouco mais profunda, né? Porque quando a gente para e pensa e observa, né, o que a gente tem aqui disponível no plano material, a gente vai perceber que essas coisas elas geram prazer em nós, né? Então eu vou trazer algo bem claro para a gente poder entender. Por exemplo, a alimentação, que é algo necessário à nossa vida, né? Quando a gente vai comer alguma coisa saborosa, quando a gente come uma comida, a gente está com muita fome, né? E come uma comida bem preparada, feita com carinho, ou um alimento, ou uma fruta que foi retirada ali do pé, né? Algo assim que esteja disponível para a gente poder se alimentar, isso é algo que gera muito prazer em nós, né? O prazer gustativo, todo o aparelho gustativo que nós temos, a língua, né? A bochecha, os dentes, a gengiva, toda essa estrutura que a gente tem na boca, ela é um campo que gera prazer em nós, né, no momento que nós estamos alimentando, né? Inclusive nós temos no início do nosso desenvolvimento humano, né, a fase oral, onde a criança ela leva tudo à boca, porque é com a boca que ela experimenta o mundo, né? Então quando nós nascemos, o primeiro movimento nosso é de buscar o leite materno, né? Então a gente através desse instinto, vamos dizer, de sobrevivência, né, a gente já busca saciar esse desejo nosso de alimentação. E nisso tudo existe um prazer, né, que foi colocado nessa estrutura para que nós pudéssemos, logicamente, buscar essa sobrevivência e também para que nós pudéssemos desenvolver um pouco mais. Ok? Vamos ver aqui qual que é a resposta dos espíritos em relação à questão 712. Eles dizem assim, olha, para instigar o homem ao cumprimento da sua missão e para experimentá-lo por meio da tentação. Então vamos só recordar a questão, com que fim pôs Deus atrativos no gozo dos bens materiais, né? Então, para instigar o homem ao cumprimento da sua missão e para experimentá-lo no meio da tentação, por meio da tentação. Olha só que coisa estranha, né? Falar, poxa, Deus fez uma maldade, então, né? Colocou ali uma questão para tentar o homem, né? O pessoal ainda falando, mas quem tenta o homem é o demônio, é a espiritualidade inferior. Mas na realidade, né, quando a gente consegue compreender melhor essa questão, porque é o seguinte, essa tentação, na realidade, né, é essa força de vontade que nos movimenta em direção ao objeto de desejo, ok? Então é isso que a espiritualidade quis dizer pra gente ali, né, em termos de tentação. Não é essa tentação, essa ideia que a gente tem, vinculada muitas vezes a questões não muito adequadas, né? Na realidade, essa tentação no sentido de dar esse movimento a nós, gerar esse movimento em nós na busca desse objeto de desejo, ok? E aí, Kardec vai continuar perguntando ainda dentro da 712, né? A gente vai ter a 712A que ele pergunta assim, olha, qual o objetivo dessa tentação? Não é? Porque ficou algo meio estranho, poxa. Aí a espiritualidade vai responder, desenvolver-lhe a razão que deve preservá-lo dos excessos. Olha só que coisa interessante, né? Então é através dessa tentação, desse impulso que foi colocado em nós, para que nós buscássemos esses objetos de desejo,
né, que são os mais variados possíveis, porque na realidade o plano terrestre está cheio de coisas disponíveis, né, que acabam gerando aí essa tentação em nós, né, e aí quando eu falo de cultura, para a gente entender um pouco mais, por exemplo, na nossa cultura, no nosso contexto social e político, né, um metal, ouro, por exemplo, ele tem um valor econômico, confere? Então, se eu falar para vocês assim, olha, achei uma mina de ouro aqui perto de casa e lá tem várias pepitas de ouro, né? Isso gera uma tentação em nós, tendo em vista esse valor material desse metal, de ir até esta mina e poder buscar esse material para que a gente possa satisfazer outros desejos que nós temos, tá certo? Então, é muito interessante a gente pensar sobre isso, né, e entender que esses impulsos eles acontecem em várias formas, de várias formas, e muito relacionados também às coisas que estão vinculadas aos valores culturais que nós temos, tá certo? Porque algumas coisas, por exemplo, que não tem valor na nossa cultura, a gente despreza, né, não é objeto de desejo para nós, ok? Então, quando a questão, né, 712A e os Espíritos respondem que é para desenvolver a razão que deve nos preservar do excesso, né? Olha como é que é interessante, né? Esse movimento divino de criar uma situação, vamos chamar de problema, para que nós possamos desenvolver a capacidade que há em nós, a capacidade racional, a capacidade de raciocínio, que é um tipo de inteligência que nós temos, nós trazemos em nós enquanto uma semente e que deve ser desenvolvida a partir de experiências que nós temos aqui no plano terrestre. Então, quando a gente pode fazer, por exemplo, uma analogia com uma criança, a criança no início do desenvolvimento dela, quando a gente quer que ela comece a andar, por exemplo, a gente vai criando ali situações, né, para que ela possa escorar em algum lugar e poder ficar de pé, né, que ela comece a engatinhar e daí ela vai buscando esse movimento e vai crescendo a partir das dificuldades que são apresentadas a ela, ela vai desenvolvendo e vai conseguindo desenvolver a capacidade de movimento dela, né, de ficar ereta e de se movimentar. Da mesma maneira, né, Deus criou esse mecanismo que vai nos auxiliar no desenvolvimento dessas potências que nós trazemos dentro de nós, né, enquanto germes, né, enquanto sementes, e que nós temos que desenvolvê-las a partir das nossas experiências. Então, por isso que é importante a gente entender isso, né, o porquê de nós estarmos aqui no plano terrestre, estarmos no planeta Terra, inclusive neste momento da humanidade, né? O que a gente pode estar desenvolvendo nesse momento, né? Quais são os desafios que estão sendo nos apresentados nesse momento? Por que nós, enquanto espíritos imortais, estamos aqui no plano terrestre neste momento de pandemia, neste momento de transformação, nesse momento de transição para o mundo de regeneração? Qual que é o nosso papel? O que a gente pode fazer, né, estando aqui no planeta Terra neste momento? Então são várias questões, né, que vão surgindo e que nós, a partir da nossa capacidade de raciocínio, podemos tentar compreender um pouco melhor, podemos tentar entender um pouco melhor, né, esse grande desafio que nos é apresentado através do processo de reencarnação, ok? Não é fácil, né, pessoal? É sempre um desafio e para todos nós, né, a gente está sempre conversando com muitas pessoas, fazendo atendimentos fraternos, e os desafios eles são colocados de inúmeras maneiras e para cada um de nós. Podem ter certeza disso, né? Eu tenho várias dificuldades, vários obstáculos a serem superados, né? A minha família tem vários obstáculos a serem superados, os meus amigos têm vários obstáculos, mas da mesma maneira nós temos inúmeras situações de alegria, situações de confraternização, né? de aprendizado. Então, todos nós, né, estamos aqui vivenciando a experiência no planeta Terra e temos inúmeras experiências também diferentes, né, que nos são apresentadas em todos os momentos, tá certo? É sabermos ter inteligência para poder aproveitar cada momento da maneira adequada, né, e dentro daquilo que ele se apresenta, dentro da potência, da possibilidade que ele se apresenta para nós ali. Então vamos lá. Passando agora para a questão aqui, ainda na 712A, porque na verdade Kardec comenta embaixo aqui, ó, estava na outra página aqui, eu vou ler o comentário de Kardec, tá? Ele fala assim, olha: se o homem só fosse instigado a usar dos bens terrenos pela utilidade que tem, sua indiferença houvera talvez comprometido a harmonia do universo.
Deus imprimiu a esse uso o atrativo do prazer, porque assim é o homem impelido ao cumprimento dos desígnios providenciais. Mas, além disso, dando àquele uso esse atrativo, quis Deus também experimentar o homem por meio da tentação que o arrasta para o abuso, de que deve a razão defendê-lo. Então, Kardec complementa aqui, né, a resposta dos espíritos de uma maneira muito especial, né, muito inteligente, como sempre, né, e esclarece ainda mais para a gente essa questão, né, dessa tentação, desse movimento que acontece em nós a partir daquilo que foi colocado nesses bens terrenos, né? Ele coloca aqui essa utilidade, né, desses bens que eles nos apresentam, e aí ele fala que, olha só, por conta disso a gente cumpre os desígnios de Deus, né? Então, por exemplo, a questão da procriação, né? A gente tem o prazer no ato sexual, não é? Então, se não tivesse prazer no ato sexual, pessoal, às vezes nós não estaríamos mais no planeta Terra, né? As pessoas às vezes já teriam desistido de ter procriado, né? De terem outros seres humanos, né? Porque, dadas as condições de dificuldade que nós mesmos vamos criando para a vida na Terra, né? Porque nós seres humanos somos bem complicados, né? Às vezes muitas pessoas mesmo com o prazer, as pessoas hoje já estão buscando, né, não ter filhos, usam métodos contraceptivos diversos aí para não terem filhos, né? Então é uma questão muito complicada, né? A gente até tratou isso em um outro estudo sobre a questão da reprodução, né, dos empecilhos que nós colocamos aí no processo de reprodução. E aí é algo que a gente tem que pensar sobre isso, né? É extremamente importante a gente pensar sobre isso. E, logicamente, dentro dessa questão dessa busca de desenvolver essas capacidades que nós temos, de desenvolver as nossas potências através desse movimento, né? Logicamente, em alguns momentos nós acabamos cometendo excessos, né? E aí Kardec coloca muito bem aqui, olha, que por meio da tentação, que arrasta para esse abuso, né, para o excesso, a razão deve defendê-lo. Então, através desse movimento, nós desenvolvemos a nossa capacidade de raciocínio. Em desenvolvendo essa capacidade de raciocínio, nós conseguimos avaliar melhor, pensar melhor sobre as questões, né? E muitas vezes peraí, não está dando para ir por esse caminho, né? Vou dar um exemplo bem simples e que era um cotidiano da minha vida há alguns anos atrás. Eu tinha o costume de, às vezes, de ir numa pizzaria rodízio no sábado à noite, sexta-feira à noite, né? A minha família gosta muito de pizza, aí a gente ia na pizzaria rodízio, né? E a pizzaria rodízio, ela é exatamente o lugar para tentar a gente, né? Que vem vários tipos de sabores, né? Pizzas salgadas, pizzas doces, aquela alegria, né? E aqueles molhos saborosos. Então aquilo ali, para o prazer gustativo, é muito gostoso, é muito saboroso e vai nos tentando a comer cada vez mais, comendo cada vez mais. E aí, o que acontecia? Quando a gente saía da pizzaria, aquele excesso de alimentos, né, que a gente colocou para dentro ali por conta daquele desejo de sentir os sabores diferentes e tudo mais, ele começava a gerar o que em nós? Um mal-estar imenso, né? Chegava em casa às vezes com aquela azia, não conseguia nem deitar para dormir, porque gerava todo aquele desconforto gástrico por causa do excesso, por causa do abuso, né? Então, aí quando a gente usa o raciocínio, a gente começa a pensar, fala, poxa vida, será que é necessário mesmo fazer isso? Eu ir num rodízio, comer até quase explodir meu estômago? Será que é inteligente isso? Será que é necessário isso, né? Eu não posso, às vezes, ir outras vezes, menos vezes, e comer menos quantidade, né? E aí a gente foi refletindo sobre isso, né? E eu, conversando com a minha esposa um dia, falei, poxa, a gente reflete, às vezes, né, sobre essas questões dos excessos e tudo mais, e às vezes estamos com um comportamento inadequado nesse campo da alimentação. E aí a gente começou a pensar sobre isso, e foi até interessante, porque nós descobrimos que esse rodízio, por exemplo, ele serve esse rodízio aos domingos na hora do almoço. Então o horário do almoço é um horário mais tranquilo, né? Você não vai ter que dormir logo após a alimentação, então a gente consegue ir, come menos, né? Com menos excesso, mas também consegue ter um momento mais adequado para digestão, né?
você passa o dia inteiro, fica tranquilo, come lentamente, mas e aí você pode saborear da mesma maneira, né, ter o mesmo prazer, mas no momento mais adequado e com menos quantidade também para evitar o desconforto gástrico que vai ser gerado se você não tiver o que? Raciocínio. Da mesma maneira, né, N outros abusos que nós cometemos, e aí é algo que é extremamente importante para a gente pensar sobre isso, porque esses abusos podem comprometer em muito o nosso processo de reencarnação, tá certo? Então vamos lá. A outra questão aqui, olha, a 713, está escrito assim, olha, a pergunta é: traçou a natureza limite aos gozos? Né? Será que tem um limite? Será que a natureza falou assim, opa, peraí, vamos daqui para frente já ultrapassou o limite, né? Foi exatamente o que eu falei agora, sobre a questão de ir na pizzaria rodízio e comer até ultrapassar o limite que o meu sistema digestório suporta, não é? Ele tem um limite. E a partir do momento que a gente ultrapassa esse limite, a gente já começa a gerar o que? O mal-estar, a gente começa a gerar um problema para nós. Então é isso que a gente tem que compreender, que na realidade, né, a maioria dos problemas quem gera somos nós mesmos, através das nossas atitudes, através dos nossos abusos, através dos nossos excessos, entenderam? Então é isso que a gente tem que pensar e refletir, falar, peraí, nossa mãe, eu tô colocando a culpa, né, no fulano, no Beltrano, tô colocando a culpa na minha sogra. Então a gente está sempre buscando culpado para os problemas, né, mas quando a gente vai observar direitinho, muitas vezes somos nós os causadores, né, desses excessos, desses abusos. Então é algo para a gente refletir muito bem e pensar sobre essas ações, tá? E aí qual que é a resposta dos espíritos para aqui, para a questão 713? Né? Então vou ler a pergunta de novo. Traçou a natureza limite aos gozos? Que os espíritos responderam: traçou, para vos indicar o limite do necessário, mas pelos vossos excessos chegais à saciedade e vos punis a vós mesmos. Né? Então, a gente chega ao estado de saciedade muitas vezes, né, daquele gozo específico, mas por abuso a gente acaba, né, ultrapassando esse limite e acaba tendo uma punição que acontece para nós mesmos, geradas por nós mesmos, ok? Então é sempre importante a gente pensar sobre isso, né, de falar, opa, peraí, será que eu não estou cometendo um abuso nesse sentido e isso vai causar um problema aqui no meu corpo físico, né? Ah, será que eu não estou... Vamos ter um outro exemplo aqui, né? A pessoa foi para academia de musculação, tá lá pegando peso, e aí ela vai colocando um peso, vai aumentando o peso, de repente ela coloca uma carga que é superior ao que o músculo dela consegue suportar. E aí ela vai fazer um exercício, ela tem um rompimento de ligamento, ela tem um rompimento da musculatura, né? Isso aconteceu com um grande atleta americano que foi campeão de Mr. Olympia, um cara fantástico, o cara era um músculo puro, né? Aí foi fazer um desafio lá de fazer um agachamento com uma carga muito elevada, e o que é que aconteceu? Ele teve um rompimento, né? uma lesão na coluna, e agora ele está andando de cadeira de rodas, né? Então uma situação complicada que foi gerada por ele pelo excesso, né? Por ultrapassar esse limite. Então nós muitas vezes nessa ânsia, né, de ultrapassar os nossos limites, de quebrar os nossos limites, deveríamos tentar quebrar limites mais inteligentes, né? Deveríamos tentar quebrar os limites de quanto bem a gente consegue fazer, né, de quantas pessoas a gente consegue ajudar, mas muitas vezes nós caminhamos, né, no sentido não muito adequado e acabamos comprometendo o nosso processo de reencarnação, certo? Então vamos pensar sobre isso, porque somos nós mesmos que criamos esses problemas. E aí, continuando aqui na questão 714, a pergunta é a seguinte: que se deve pensar do homem que procura nos excessos de todo gênero o requinte dos gozos? Né? O que a gente pode pensar sobre esse homem? Essa pessoa que ela está ligada muito num processo de vida, né, que foi dado o nome, quer ver? Tá? Eu vou pegar aqui no computador que eu deixei aberto aqui, olha. É hedonismo. Né? Quem já ouviu falar a palavra hedonismo? O hedonismo, ela é uma doutrina que define o bem como aquilo que proporciona prazer e que preconiza a satisfação dos desejos como a finalidade da vida humana e o fundamento moral. Então, né, esse é o pensamento hedonista que surgiu lá na Grécia Antiga, né? O pessoal ainda estava querendo pensar muita coisa e ressurge agora, né? À toa que a gente é espírito reencarnação, né?
Estávamos lá na Grécia Antiga fazendo bagunça e voltamos agora aqui com o mesmo probleminha. E aí o que acontece? As pessoas que acabam buscando essa filosofia hedonista, e muitas vezes até sem refletir sobre isso, tá? As pessoas que falam assim, não, Deus não existe não tem vida após a morte, nós estamos aqui agora é para aproveitar, tem que aproveitar, vão deitar o cabelo, vão arrebentar a boca do balão, e aí elas acabam aqui. Elas se afogam nesses excessos, né? Elas adentram cada vez mais esse movimento de excesso e vão criando problemas para si mesmas, ok? E aí olha só o que a espiritualidade vai responder para Kardec, tá? Porque a gente às vezes acha assim, nossa, a vida dessa pessoa é muito boa, né? Essa pessoa, poxa vida, tá vivendo a vida dos prazeres, é bom demais, né? Então, olha que situação. Ele fala assim, olha, pobre criatura, mais digna é de lástima que de inveja, pois bem perto está da morte. Então, né, vou repetir a pergunta para a gente saber direitinho o que a gente está falando. Ó. Que se deve pensar do homem que procura nos excessos de todo gênero o requinte dos gozos? Pobre criatura, mais digna de lástima do que de inveja, pois bem perto está da morte. Então, a gente às vezes olha, né, e percebe algumas situações que a gente observa, né, os excessos hoje na nossa cultura, na nossa sociedade. Nós estamos num momento de extremo excesso em várias áreas, em várias questões, né? E aí a gente olha às vezes e observa e fala, eu queria estar vivenciando isso. Logicamente pode ser, né, um desejo nosso, essa tentação que se nos apresenta, né? Mas a nossa razão, né, já um pouco já desenvolvida, já um pouco trabalhada, ela já observa e já fala, opa, peraí, não é por aí, não é esse o caminho adequado que eu devo seguir. O meu corpo físico tem limites, a minha condição espiritual tem limites. O que eu desejo para o meu espírito? O que eu desejo para a minha consciência? O que eu desejo para a humanidade? Para deixar de exemplo para os meus filhos, para deixar de exemplo para as outras gerações. Então tem uma série de questões que a gente tem que pensar para que a gente possa tomar atitudes mais adequadas, atitudes mais saudáveis, atitudes mais equilibradas, não é? Porque senão a gente caminha assim, infelizmente, nesse movimento de excesso, nesse movimento de abuso, tá certo? E aí olha só, o que Kardec pergunta para ele aqui ainda abaixo, né? Quando ele fala que está perto da morte, ele fala assim, perto da morte física ou da morte moral? Então eu falei, ixi Maria, perto da morte física ou da morte moral? Qual morte que se apresenta, né, para essa pessoa que está abusando dos excessos, cometendo excessos com os gozos terrenos? A espiritualidade vai responder da seguinte maneira, olha, de ambas as mortes, tanto da morte física quanto da morte moral, que é a morte mais complicada, inclusive, porque na realidade, pessoal, quando a gente toma um caminho num sentido, depois nós vamos ter que fazer o caminho contrário, ok? Isso é algo extremamente importante para a gente poder refletir e nos ajudar a desenvolver um pouco mais o raciocínio nesse sentido. Porque se eu tomei o caminho para o lado de lá, para eu retornar para cá, olha só, eu tenho que fazer esse trajeto aqui todo novamente, ok? Eu quero chegar nesse ponto aqui, ó, e vim caminhando para cá. Para eu chegar nesse ponto novamente, eu tenho que voltar percorrendo este caminho. Tá certo? Então é extremamente importante a gente pensar sobre isso, porque muitas vezes a gente observa alguns indivíduos, né, fazendo esse caminho, essa trajetória daqui para cá, ó, e observa e às vezes tem até inveja, né? E a espiritualidade está nos falando aqui, ó, dignos de lástima, digno de dó, né? Essas pessoas que infelizmente estão buscando um caminho que não é o mais adequado. Então, quando a gente realmente coloca como base da nossa vida, né, um entendimento do que é a experiência no planeta Terra, a experiência enquanto ser espiritual no plano material neste momento, a gente começa a refletir um pouco mais, né? A gente começa a raciocinar um pouco mais no sentido da existência, de falar, pô, peraí, não é isso, não vim aqui para poder ficar me esbaldando, né, nas questões materiais, não é isso. Eu posso, logicamente, utilizá-las, estão disponíveis para a utilização, foi a primeira questão que nós vimos, ok? Agora, o excesso é sempre um problema. O excesso é sempre a possibilidade da nossa derrota, a possibilidade da nossa caída. Então é isso que a gente tem que pensar e refletir muito bem sobre isso, ok? E aí,
o Kardec ele comenta essa questão dizendo o seguinte: o homem que procura nos excessos de todo gênero o requinte do gozo, coloca-se abaixo do bruto, pois que este sabe deter-se quando satisfeita a sua necessidade. Então, pessoal, quando um animal, né, um cachorro vai comer, por exemplo, se você encher a lata dele de ração, ele come até o momento que ele saciou a fome dele. Depois que ele acabou de comer aquela quantidade, ele para, né? Ele vai deixar a ração ali até o momento que ele tiver fome novamente, que ele vai retornar lá e vai comer. Né? Então, olha só como é que um animal irracional, né? Um animal que é mais bruto que nós em termos de raciocínio, ele já tem essa condição de perceber isso. E nós, às vezes, né, ao invés de termos esse desenvolvimento, às vezes temos ações um pouco diferentes nesse sentido. E aí Kardec ainda diz assim: abdica da razão que Deus lhe deu por guia, e quanto maiores forem seus excessos, tanto maior preponderância confere ele à sua natureza animal sobre a sua natureza espiritual. Ok? Então, quanto mais ligado aos prazeres, ligado ao campo material nós estamos, mais animalizados nós estamos. Ok? Então, se eu saio eu tenho que chegar no ponto aqui espiritual, né? Eu tenho que chegar nesse máximo espiritual. E eu tenho essa trajetória para fazer. Aqui é o máximo material. Eu estou aqui no meio do caminho. Então, vai depender das minhas atitudes. Eu vou estar voltando aqui em relação ao campo material, ou eu vou estar me desenvolvendo em relação à questão espiritual. Então, é sempre uma escolha, né, de qual movimento que eu vou fazer na minha reencarnação. E agora escutem bem o que Kardec vai falar aqui, hein, pessoal. Presta bem atenção. As doenças, as enfermidades e ainda a morte que resultam do abuso são, ao mesmo tempo, o castigo à transgressão da lei de Deus. E aí, né, a gente vai lembrar do livro Nosso Lar, quando o André Luiz retorna ao plano espiritual. Quando ele é recebido no plano espiritual, quando ele desperta, na verdade, no plano espiritual, né, que ele toma consciência que ele está desencarnado, ele começa a escutar. Se ele está lá no umbral, né, ele está em algum ambiente, né, a condição mental dele leva ele para um ambiente complicado, e ele começa a escutar assim: olha, suicida, suicida, suicida. Só que ele, poxa, não entendeu. Falei: que é isso, que suicida, gente? Eu morri com uma complicação no estômago, né? Foi uma questão estomacal, foi alguma coisa lá, uma complicação de alguma doença, não foi um suicídio. Mas, na realidade, quando a gente pega essas questões aqui e vai analisar, o que acontece? André Luiz era um médico, né, um cara que tinha conhecimento técnico, sabia, né, tinha um conhecimento racional daquilo ali, como é que o excesso da bebida alcoólica fazia mal, como é que o excesso dos alimentos embutidos, das carnes, fazia mal, como é que o excesso, né, de cigarro fazia mal. E o que ele faz? Ele, mesmo tendo esse conhecimento, ele utiliza de todos esses gozos, vamos dizer assim, e acaba gerando, né, o desencarne do seu corpo físico a partir desse movimento que ele tem de abusar, né, de ter excessos em relação a esse processo de alimentação, de uso de cigarro, de uso de bebida alcoólica. Né? Então, é sempre a questão que a gente tem que estar pensando, sempre atentos, sempre refletindo, né, para que a gente não deixe de cometer esses abusos, para que a gente possa começar a refletir um pouco mais nesses movimentos, nos movimentos que nós estamos fazendo aqui no planeta Terra. Porque esses excessos, eles vão gerar consequências agora no plano terrestre, nessa reencarnação que nós estamos vivendo. A gente vai ter repercussão por conta disso, que seja um mal-estar depois da gente encher a pança, né, no rodízio, ou que pode ser até uma doença um pouco mais complicada. Por quê? Se a gente comer, por exemplo, muito açúcar, muito carboidrato, né, se a gente tiver a chavinha do diabetes, a gente acaba ativando esse processo de adoecimento. Então, é sempre uma questão que a gente tem que estar pensando e refletindo e atuando na nossa vida de uma forma prática, né? Modificando as nossas atitudes para que nós possamos realmente impactar a nossa reencarnação de modo real, para que nós possamos realmente ter essa transformação, que é o objetivo nosso aqui no plano terrestre, né? Para que a gente possa alcançar realmente esse desenvolvimento e esse processo de evolução, tá? E agora, pessoal,
Eu não vou demorar muito não, né, para não atrasar a vida de ninguém, mas tem um texto maravilhoso do Humberto de Campos que eu não vou poder deixar de falar para vocês. A gente não vai ler ele todo aqui não, mas eu vou ler um pedacinho dele aqui, tá? E quem tiver condição de buscar, né, ele está no livro, quer ver? Eu vou falar para vocês aqui agora. Ele está no livro... não tenho o nome do livro aqui não, puxa vida. Eu vou achar daqui a pouco, tá? Foi o Irmão X, né, que é o Humberto de Campos, pela mediunidade do Chico Xavier. Daqui a pouco eu acho o livro aqui. Olha só, pessoal, esse texto é maravilhoso, chama Treino para a Morte, tá? E aí, o que acontece? O Humberto de Campos, ele era um jornalista aqui no plano terrestre, né, antes do desencarne dele. Ele era um cronista, né? Ele sempre escrevia nos jornais, muito famoso e tudo mais, e sempre trazia com muita naturalidade as questões do dia a dia. E aí, quando ele desencarna, né, ele continua escrevendo essas crônicas também e nos apresentando aqui no plano terrestre, tá? E essa crônica dele, ele diz assim, olha: preocupado com a sobrevivência além túmulo, você pergunta espantado como deveria ser levado a efeito o treinamento de um homem para as surpresas da morte. Né? Então, o que a gente pensa, né, depois do desencarne, o que está me esperando lá do outro lado? Né? Será que tem alguma forma de a gente treinar para poder chegar lá do outro lado? E aí ele diz assim, olha: a indagação é curiosa e realmente dá o que pensar. Creia, contudo, que, por enquanto, não é muito fácil preparar tecnicamente um companheiro à frente da peregrinação infalível, né? Todos nós sabemos que o desencarne nos aguarda em algum momento. E aí, ele vai falar de algumas questões aqui e tudo mais, e aí eu vou lá para a parte que é mais relativa às questões que nós estamos falando, dos excessos que nós cometemos, tá? E ele vai dizer assim, olha, então, trazendo algumas indicações para que a gente possa modificar, né, as nossas ações aqui no plano terrestre, neste momento da nossa reencarnação. Então é uma dica para cada um de nós, nesse momento, uma dica que o Irmão X vai trazer para nós aqui. Ele vai falar assim, olha: comece a renovação de seus costumes pelo prato de cada dia. Diminua gradativamente a volúpia de comer a carne dos animais. O cemitério na barriga é um tormento depois da grande transição. O lombo de porco ou bife de vitela, temperados com sal e pimenta, não nos situam muito longe dos nossos antepassados, os tamoios e os caipós, que se devoravam uns aos outros. Né? Então, uma questão que, inclusive, hoje em dia está bem falada, bem destacada, né? A questão do vegetarianismo, do veganismo, né? Da gente estar modificando a nossa forma de alimentação, né? Então, o que é o conselho que o Irmão X fala pra gente? Olha só: diminua gradativamente a volúpia de comer carne, né? Esse desejo insaciável que a gente tem às vezes de comer a carne dos outros animais, dos outros seres vivos, né? Que gera uma série de questões, não é uma temática pra gente trabalhar agora que é muito complexa, né? Mas é uma dica, né? Que ele já dá pra gente aqui em relação a esses excessos que nós cometemos aí, tá? E a outra questão que ele vai falar aqui, ó, vamos lá. Os excitantes largamente ingeridos constituem outra perigosa obsessão. Tenho visto muitas almas de origem aparentemente primorosa dispostas a trocar o próprio céu pelo uísque aristocrático ou pela nossa cachaça brasileira. Né? Então, ele está falando aqui das bebidas alcoólicas, né? Então ele diz, olha só, preocupante, né? Como é que as pessoas às vezes elas chegam no plano espiritual tão vinculadas ao vício que elas são capazes de trocar a própria experiência num plano mais adequado, num plano mais sutil, pela experiência de estar buscando ainda, né, a sentir a sensação de uma bebida alcoólica, de um uísque, de uma cachaça. Então, outra questão também para a gente pensar se a gente está movimentando nesse sentido, como é que está o nosso coração nesse sentido. Ainda no texto do Irmão X, ele diz assim, olha: tanto quanto lhe seja possível, evite os abusos do fumo. Infunde pena à angústia dos desencarnados amantes da nicotina. Tá? Então ele fala que ele fica com pena, né, das pessoas que desencarnam, que são viciadas em nicotina. Não é? Como é que o abuso dessa substância ela causa sofrimento também na vida espiritual. Não se renda à tentação dos narcóticos. Por mais aflitivas pareçam as crises do estágio no corpo,
aguente firme os golpes da luta. As vítimas da cocaína, da morfina e dos barbitúricos demoram-se largo tempo na cela escura da sede e da inércia. Então, a viciação nessas drogas mais pesadas, que a gente conhece aí, cocaína, crack, entre outras drogas complicadíssimas, é algo extremamente importante a gente tentar, às vezes, ajudar espíritos que estão vinculados a essas substâncias, para que eles não passem ainda ali um tempo muito grande, no plano espiritual, sofrendo com esse processo de abstinência, tá certo? Aí ele vai falar assim: e o sexo? Guarde muito cuidado na preservação do seu equilíbrio emotivo. Temos aqui muita gente boa carregando consigo o inferno rotulado de amor. Então, pessoal, outra questão, complicada. Nós estamos num momento complicadíssimo, porque a pornografia ela invade a internet de uma maneira gigantesca, movimenta bilhões de dólares por ano e muitas vezes acaba nos fisgando através de aplicativos, às vezes, que chegam com muita inocência, e quando a gente vai ver, tem uma série de questões ali que estão nos fisgando para pensamentos não muito equilibrados, tá certo? O sexo é algo divino, é algo maravilhoso e tem que ser vivido e bem vivido, mas de forma harmônica, de forma equilibrada, de forma que possa nos proporcionar um prazer, mais um prazer amoroso, um prazer estável, Não aquela coisa desequilibrada, aquela coisa que leva as pessoas, às vezes, para violência e para uma série de questões preocupantes para nós enquanto espíritos reencarnados, tá bom? Ele ainda vai dizer assim, olha: se você possui algum dinheiro ou detém alguma posse terrestre, não adie as doações, caso esteja realmente inclinado a fazê-las. Grandes homens que admirávamos no mundo pela habilidade e poder com que concretizavam importantes negócios, aparecem junto de nós, em muitas ocasiões, à maneira de crianças desesperadas por não conseguirem manobrar os talões de cheque. Então, uma situação complicada, que também gera uma série de complicações. E aí ele vai falar aqui mais abaixo, ele vai falar sobre a questão de fazer o testamento, para deixar de gerar conflitos nas famílias, e essa série de questões aí que estão ligadas a esses abusos, E então são várias questões para nós pensarmos, refletirmos, e trazermos para a nossa vida prática, para a nossa transformação moral, para que nós possamos basear a nossa vida em algo mais adequado ao que a espiritualidade superior vem nos apresentar, tá certo? Então, tudo que eles nos trouxeram aqui através do Livro dos Espíritos, tudo que o irmão X, Humberto de Campos, trouxe aqui através desse texto, inclusive eu falei para vocês que eu vou falar o nome do livro aqui, ó. Esse texto, ele chama Treino para a Morte, tá? E ele está em um dos livros do irmão X, eu vou achar aqui agora, porque a internet ajuda muita gente. Vou falar para vocês o nome do livro aqui, ó. É o livro Cartas e Crônicas, ok? O livro Cartas e Crônicas, psicografia de Chico Xavier pelo espírito Irmão X. Ele já usava o pseudônimo, de Irmão X, porque na época, lá no início do século passado, quando ele começou a escrever os livros, a família começou a pedir direitos autorais, Então ele passou a usar o pseudônimo de Irmão X, tá certo? Pessoal, eu agradeço muito, essa oportunidade de a gente ter conversado e refletido um pouco aqui sobre o que a espiritualidade vem trazer para a gente de conhecimento, sobre essa questão do gozo dos bens terrenos, desses excessos, e desejo, do fundo do meu coração, que nós possamos nos mantermos equilibrados, que nós possamos nos mantermos sempre ligados, raciocinando nas escolhas que nós estamos fazendo, para que nós possamos nos movimentar da maneira mais adequada, para que nós possamos nos desenvolver enquanto espíritos imortais em busca do bem maior, para que nós possamos passar por essa experiência agregando valores, desenvolvendo nossas virtudes e ajudando a toda a humanidade desta maneira, tá certo? É uma oportunidade bendita que nós temos e não vamos perdê-la. Ok? Agradeço a Deus muito, muito, muito por essa oportunidade, Espero poder conversar com vocês mais algumas vezes aí, estamos sempre à disposição, porque o trabalho na Seara do Cristo é gigante
e nós temos que estar sempre disponíveis para isso, tá bom? Um grande abraço a todos aí, muito obrigado, fiquem com Deus. É isso, meus amigos. Para finalizar, eu agradeço muito mais uma vez a presença de todos. Desejo uma passagem de ano abençoada no dia de amanhã, que esse sentimento de renovação possa acontecer a cada dia em nossas vidas, não é? E que a gente possa estar juntos, né? Seja presencialmente, seja online, que a gente possa manter os nossos laços de amizade nesse ano que se inicia cada vez mais fortes para superar todos os desafios, todos os obstáculos e principalmente nos fortalecermos, né? Como espíritos que somos, para as lutas do dia a dia mesmo, né? Para as lutas e para as conquistas, né? Então eu agradeço, um beijo no coração de todos e até ano que vem, né? Quinta-feira que vem nós voltamos com mais um estudo para vocês, tá bom? Grande abraço e um beijo para vocês e para toda a família. Bem-aventurados sois vós, o sal da terra, e brilhe a vossa luz, a luz do mundo. Bem-aventurados sois vós, pobres de espírito. Bem-aventurados